Pois bem, nós somos alunos do IFCE, Campus Quixadá, do curso de Engenharia de Produção Civil. Nós cursamos a cadeira de resistência dos materiais. Nosso trabalho é uma rápida teoria e aplicações dos esforços em materiais. Nós escolhemos o material, a cerâmica, que é um material bastante utilizado na engenharia, como até mesmo no nosso dia a dia. O seguinte trabalho é apresentado por um curso de Engenharia de Produção Civil, da EPC, do Instituto Federal do Ceará, que é o IFCE, Campus Quixadá, como requisito parcial para a obtenção da nota N1 da disciplina de resistência dos materiais. Nosso professor é o professor Gleidson de Oliveira Lima. Vamos lá, a introdução. Nós sabemos que a cerâmica ela é bastante utilizada dentro da engenharia, mas como foi que ela surgiu? Não se sabe exatamente uma data específica do surgimento da cerâmica. Não se sabe o ano exato, mas pesquisas apontam que entre 15 a 10 mil anos antes de Cristo, começou a surgir os primeiros materiais cerâmicos. Cerâmica vem do grego kéramos, que significa terra queimada ou argila queimada, já que a cerâmica é feita propriamente com argila. Tem-se datas, as cerâmicas mais antigas já registradas foram mostradas no Japão, que é há cerca de 8 mil anos atrás. E do Japão, no final do período neolítico, ele veio do Japão para o resto da Europa da Ásia, para o resto da Ásia, e do resto da Ásia para todos os continentes posteriormente. Os materiais cerâmicos eles estão por toda parte. Por exemplo, na indústria cerâmica é responsável pela fabricação de pisos, azulejos, tijolos, lajes, telhas e vidro. Cerâmicas de casa, cerâmicas de parede, azulejos, cerâmicas utilizadas em garagens, por exemplo, que tem uma vasta movimentação, elas são feitas a partir de processos químicos e industriais. Elas são medidas as resistências dela conforme o parâmetro pedido. Por exemplo, quando se está quando a cerâmica é uma cerâmica de garagem, é testada a resistência dela para um tráfego muito maior do que quando é um azulejo, por exemplo. Boa tarde, sou João Carlos. Vou falar um pouco sobre o processo de fabricação da cerâmica. Tudo se inicia com a extração da argila com escavadeiras, no qual é levado em caminhões até as cerâmicas. Nas cerâmicas, as argilas recém-chegadas são misturadas com água, na qual é realizado por máquinas que adicionam o tanto correto para que não encharque a massa ou deixe ela seca demais. Basicamente, os produtos cerâmicos são compostos somente de argila e água, mas tem certas exceções onde acrescenta mais alguns componentes. Depois disso tudo, é tirado todo o ar e certos poros que ficam, no qual esse processo é chamado de laminação. Depois desse processo, ele é levado para a extração, onde basicamente ele será imprensado no seu determinado molde. Posteriormente, ele é cortado por fios metálicos, onde o tamanho é denominado pela ABNT. Para concluir, antes de chegar nos fornos, elas são secadas em estufas de forma natural ou artificial, depois exposto em alta temperatura nos fornos, ele ganha dureza e resistência, formando assim a cerâmica. Eu fiquei com a parte 3 do trabalho. Classificações e definições das cerâmicas. Eu dividi elas em 8. Vou começar pela cerâmica vermelha, que compreende que são aqueles materiais de coloração avermelhadas empregados na construção civil, sejam eles tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos e também utensílios de uso domésticos e de adorno. A cerâmica branca
Este grupo é bastante diversificado, compreendendo materiais constituídos por um corpo branco, que em geral recobertos por uma camada de vidro transparente incolor e que eram assim agrupados por sua cor branca na base, necessário para razões estéticas ou técnicas. Alguns exemplos são louças sanitárias, louças de mesa, isolantes térmicos de baixa e alta tensão, cerâmica artística. Os materiais de revestimento são aqueles materiais de formas de placas utilizados na construção civil para revestimento de paredes, pisos, bancadas e piscinas, ambientes internos ou externos. Eles são mais conhecidos como os azulejos, as pastilhas, porcelanatos, entre outros. O Brasil é o segundo maior consumidor e produtor desse revestimento. Os materiais refratários, estes grupos compreendem uma diversidade de produtos que tem como finalidade suportar as temperaturas elevadas nas condições específicas do projeto e de operação dos equipamentos industriais que em geral, envolve esforços mecânicos, ataques químicos, variações bruscas de temperaturas e outras solicitações. Para suportar essas solicitações, e em função da natureza das mesmas, foram desenvolvidos inúmeros tipos de produtos que, a partir de diferentes matérias-primas ou misturas deles. Dessa forma, podemos classificar que os produtos refratários, quanto à sua matéria-prima, o componente químico principal é o silicoso, entre outros. Os isolantes térmicos. Os produtos desse segmento podem ser classificados em três: isolantes térmicos refratários, que se adequam ao segmento dos refratários; os isolantes térmicos não refratários, compreendido que são produtos como vermiculita, entre outros, e esses atendem a uma temperatura inferior a 800 graus. As fibras e lãs cerâmicas, que apresentam as características físicas semelhantes e citadas no item B, porém as composições tais como silica, alumina, alumina e zircônia, que dependendo do tipo podem chegar a temperaturas de utilização de 2.000 graus Celsius ou mais. As fritas e corantes são são produtos importantes, matérias-primas para diversos segmentos cerâmicos e requerem determinações e acabamentos. A frita é um vidro moído fabricado por indústria especializada que, a partir da fusão de diferentes matérias-primas, é aplicado na superfície do corpo cerâmico, que após uma queima adquire aspecto vidro. Este acabamento tem uma finalidade de aprimorar a estética, tornar a peça impermeável, alimentar a resistência cerâmica e melhorar ou proporcionar suas características. Os corantes constituem dióxidos puros ou pigmentos inorgânicos sintéticos obtidos a partir de uma mistura de dióxido de seus compostos. Os pigmentos são fabricados por empresas especializadas, inclusive por muitas das que produzem as fritas, cuja obtenção envolve as misturas das matérias-primas e calcinação e moagem. Os abrasivos. Parte da indústria dos abrasivos, por utilizarem matérias-primas e processos semelhantes os das cerâmicas, constituem um segmento cerâmico. E por último temos vidro, cimento e cal. São três importantes segmentos cerâmicos e que, por suas particularidades, muitas vezes são considerados a parte da cerâmica. Propriedade mecânica das cerâmicas. As cerâmicas, elas possuem o que chamamos de fratura frágil, pois em sua temperatura ambiente, sejam as cerâmicas do tipo cristalina ou não cristalina, as cerâmicas quase sempre sofrem fraturas antes de sofrerem qualquer tipo de deformação plástica, como resposta a uma carga de tração. Isso evidencia seu elevado nível de fragilidade. Existem dois tipos mais comuns, que são as fraturas intergranular, que ocorrem entre as componentes que formam a cerâmica, ou as fraturas transgranular, que ocorrem passando por dentro dessas estruturas. Para explicar melhor como ocorrem essas fraturas, a gente tem um esquema dos íons, que estão representados aí, onde a cerâmica vai sofrer uma força. Esses íons, eles são deslocados e fazem que eles acabem
os de mesma carga acabam se encontrando, o que gera uma repulsão. Nessa repulsão, a gente tem a quebra do material, que são as nossas fraturas. A frequência de fraturas e a resistência elas estão muito ligadas, pois quanto maior fraturas tiver o meu material, menos a resistência eu vou ter. Mas é importante falar que existe algo que a gente chama de defeitos estruturais, pois são os defeitos de fabricação das cerâmicas. Esses defeitos eles variam bastante do material de que são feitos essas cerâmicas e também que tipo de material eles vão se tornar. Então, eu tenho uma resistência diferente para todos os tipos de cerâmicas. E essas fraturas vão influenciar de maneiras diferentes. Então, acaba que esse meu pico aqui, ele acaba pode ocorrer antes ou pode ocorrer depois. Já o comportamento elástico, as cerâmicas, nesse gráfico de tensão e deformação, a gente vê que elas ocorrem de forma linear, mas que novamente vai variar muito do tipo de material que é formada essa cerâmica. Então, ela tem pontos de fraturas diferentes e também de deformações diferentes, mas elas são todas de forma linear. Devido à propriedade do material de ser poroso, não são realizados ensaios de resistência à tração, pois os corpos funcionam, pois esses poros eles funcionam como concentradores de tensão, aumentando a tensão em sua extremidade. Em vez disso, a gente usa o teste de resistência à flexão. Normalmente é usado esse teste de 3 pontos, que a gente tem 2 apoios e uma força. Assim, a gente calcula a tensão que essa cerâmica pode aguentar. Onde a gente usa essa fórmula aqui, onde o M é o momento de fletor máximo, C é a distância do centro de corpo de prova até as extremidades, e I, que é o momento de inércia transversal. Lembrando que esse momento de inércia vai variar se a fórmula é retangular ou circular. E F é a força aplicada. Aqui a gente trouxe uma tabela que ela mostra a resistência à flexão e o módulo de elasticidade, que vai variar justamente, como eu falei, de acordo com o material que é formado. Aqui a gente trouxe os 10 materiais cerâmicos mais comuns para fazer essa análise. Aqui a gente tem a resistência à flexão e aqui a elasticidade. Aqui embaixo existe o comparativo com o aço. Por que a gente colocou? Porque a cerâmica ela se comporta parecido com os metais quando se fala em elasticidade. Outra propriedade importante a ser falada é sobre a dureza e, sem dúvida, é a propriedade mecânica de maior destaque das cerâmicas. Essa característica confere aos materiais cerâmicos sua grande utilidade em processos de abrasão e corte. Os materiais cerâmicos são considerados os materiais mais elevados nível de dureza em todo o mundo. Pode ser usado em brocas, tem várias utilizações. A fluência, a exposição à variação de temperaturas, tende a promover a deformação de alguns materiais. As cerâmicas tendem a sofrer tais variações, caracterizadas como fluências, quando expostas a altas temperaturas. Pois bem, agora nós vamos aplicar um exemplo prático dessas cerâmicas, mostrar como ela é utilizada na engenharia. A resistência mecânica, que é a resistência utilizada na cerâmica, corresponde à máxima tensão por unidade de área suportada por um componente sem quebrar, quando submetido a uma determinada carga. Essa resistência mecânica de um produto depende do tipo de material, da sua microestrutura e do processo de fabricação, ou seja, quando nós fazemos a cerâmica, há uma testagem com prensas para determinar qual vai ser a resistência desse material. Quanto maior a pressão aplicada, mais fácil ele vai ser de quebrar. Isso é meio óbvio, se a gente pensar por um determinado ponto físico. Mas alguns materiais, por possuir
estruturas químicas diferentes, orgânicas diferentes, eles são propriamente mais resistentes do que outros. Bem, ó, aqui temos dois gráficos pequenos. O primeiro gráfico mostra que numa estrutura com uma única camada, quanto maior for a tensão, maior vai ser o nível de deformação. Ou seja, quanto maior a tensão aplicada, maior a deformação vai causar essa estrutura. Mas se a gente pegar, por exemplo, a figura 2, que mostra uma cerâmica multicamadas, onde existem várias camadas, vemos que quando chegar em determinado ponto de tensão, a tensão ela vai parar e a deformação ela vai continuar aumentando, porém a tensão só vai chegar até determinado ponto, que é o ponto de resistência máximo dela. Enquanto quando é uma camada só, quanto maior a tensão, maior deformidade vai ter, ou seja, vai quebrar em mais pedaços e vai ser mais fácil de quebrar. A constante proporcionalidade entre tensão e deformação ela corresponde ao módulo de elasticidade, ou seja, a elasticidade ela vai ser igual a tensão sobre a deformação. Quanto maior a tensão, maior a deformação. As tensões residuais elas correspondem ao estado de tensão do material sem aplicação de cargas externas ou outras fontes de tensão. No caso dos materiais multicamados, que é o segundo caso, são originadas tensões residuais entre as camadas adjacentes. Nesse gráfico ele vai mostrar uma coisa bem bacana, que nessa primeira parte, no ponto A, existem 3 camadas, a camada central e as 2 camadas posteriores. Quanto maior a tensão aplicada na camada de cima e na de baixo, ela vai se expandir, a deformidade vai ser maior. E a camada exterior, por aguentar essa força de baixo e de cima, ela vai contrair, como mostra no caso B. Para um arranjo de camada simétrica, ou seja, onde há assimetria, onde há proporcionalidade igual, as tensões originadas na interface das camadas elas podem ser estimadas através da equação 12, que é essas equações mostradas aqui embaixo. Ela relaciona a diferença entre coeficiente de expansão térmico linear, o intervalo de resfriamento, as constantes elásticas, a espessura, o número de camadas existentes no material. Ou seja, nas 3 fórmulas aplicadas elas vão mostrar como haverá simetria, haverá uma expansão ou uma deformação, por assim dizer, maior ou menor dentro da cerâmica. Pois bem, para concluir, vamos falar de algumas vantagens sobre a utilização de material cerâmico. Né? Como já foi citado antes, a sua elevada resistência mecânica, né? Que pode ser observada pela sua resistência à tração. Algumas cerâmicas têm a resistência apenas de 0,7 MPa, mas algumas podem chegar até 7.000 MPa de resistência. Mas isso em casos extremamente exclusivos, né? Isso é uma resistência muito alta, não é qualquer cerâmica que vai atingir esse coeficiente de resistência, né? A sua resistência a altas temperaturas e principalmente a capacidade a sua condutibilidade térmica ser constante é uma vantagem muito grande. A sua estabilidade dimensional, ele é um material que você vai perceber que ele não vai se dilatar e nem se retrair devido à mudança de temperatura ou à própria compressão ou tração, né? Em um esforço de tração muito grande, ele tende a se romper, ele não se deforma. É um material que não se deforma devido à sua grande dureza, né? Que graças às ligações covalentes e iônicas que compõem sua estrutura, né? E essa dureza reflete na falta de plasticidade do material, que por si só já mostra que é uma característica muito boa para ser aplicada na construção civil. A alvenaria com material desse vai atingir uma leveza que uma estrutura de bloco de concreto jamais atingiria. Você vai ter um material resistente, um material rígido e um material leve para aplicar na sua construção
Então, isso é excelente. Ele é um excelente isolante térmico também, como eu já falei. É um material que ele tem uma condutibilidade térmica constante. Indiferente da temperatura que você aplicar ali, ele vai conduzir a mesma quantidade de calor, ele vai conter a mesma quantidade de calor ali. Então, como a gente viu, né, é bom para aplicar em alto-fornos, em fornos de padaria, de pizzarias, enfim. Ele tem um comportamento acústico muito bom, por causa da sua baixa elasticidade, sem falar que é um material ecologicamente vantajoso. Você pode conferir que ele vai, para você fazer um bloco cerâmico, você vai gastar um terço do que você produziria de CO2 e cerca de apenas 20% do consumo de água que você consumiria para produzir a mesma quantidade de bloco de concreto. Então, ela é uma alternativa muito vantajosa do ponto de vista ecológico. A gente já percebeu assim que, devido à sua grande variedade de cores, a maneira que você pode modelar, é um material esteticamente atraente, agradável. Essa aqui eu pesquisei e achei bastante interessante. Radioopacidade é a capacidade de barrar radiação ionizante. E ele tem a mesma radioopacidade do osso humano, ou seja, é praticamente impenetrável assim para raio-x e esse tipo de radiação. É quimicamente inerte, ou seja, é algo que não vai agredir nenhum tecido orgânico, nenhum tecido vivo, nenhum tecido orgânico vivo, e tem uma alta lisura superficial. E, assim, tendo em vista essas vantagens, a sua versatilidade talvez seja a maior delas. Ela pode ser aplicada em praticamente qualquer ramo da indústria, desde tintas, a construção civil, a, a produtos domésticos, todo tipo de indústria é aplicado. Então, a gente vê que é um material muito importante, é um produto muito interessante para a gente poder se aplicar em obras, e eu tenho certeza que quando a gente estiver construindo algo, a gente vai usar bastante ele. E é isso, essas são as nossas fontes, e é só isso, gente. Muito obrigado.